Oi, alunos, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um novo gênero textual. É o gênero textual fábula. Eu vou fazer a leitura para vocês dessa fábula do livro Apis, na página 70. Sigam comigo, é uma leitura compartilhada. O que seria uma leitura compartilhada? A professora vai lendo, colocando o lápis na palavrinha que ela está lendo e vocês vão acompanhando junto com a professora, tá? O título da fábula é O Corvo e a Raposa. Parágrafo. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Parágrafo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Parágrafo. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Aí, aqui está falando, né, quem que é o autor dessa fábula. Então, é a fábula de Esopo. Como que não era escrito em português, foi feita uma tradução, olha só, tradução de Antônio Carlos Viana, em Porto Alegre, em 1999. E aqui tem uma ilustração também. Bem no cantinho da ilustração também tem o nome de quem fez a ilustração, mas está muito pequenininho, eu não vou conseguir ler. Então, olha o que é uma fábula. A fábula, elas geralmente têm animais. E geralmente os animais se conversam na fábula. Porque assim, não é em todo o texto que parece o animal conversando, né? Mas aí vocês podem falar assim, nossa, professora, mas no conto tinha o gato de botas que conversava. Sim, tinha o gato de botas que conversava. Só que lá tinha como que fala? O mago, tinha príncipe, tinha princesa, quer dizer, tinha o Saco Botas, que depois virou príncipe porque casou com a princesa, né? Mas tinha príncipe, tinha princesa. Então, essas coisas, príncipe, princesas, mago, bruxas, essas coisas é da característica do conto. A característica, a estrutura, o jeito da fábula é sempre assim, os animais, a maioria das vezes, os animais que conversando, e no final tem uma moral. O que é isso, moral? Moral é tipo um conselho. Olha aqui o que está falando. Cuidado com quem muito elogia. Então, é um conselho que tem sempre no final da fábula. Então, sempre que tiver moral da história, a gente sabe que é o gênero textual fábula. Vocês estão observando que aqui a gente começou a aprender, né? Parágrafo, nós começamos a aprender a fazer frases, a colocar ponto final quando termina a frase. A professora falou que quando tem uma vírgula, a gente lê, dá uma paradinha,
Quando tem ponto final, a gente também dá uma paradinha. E aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. O que é isso aqui? É um ponto final e parágrafo na mesma linha, tá? Às vezes tem o parágrafo, que a gente tem que pôr 2 dedinhos para começar a escrever. E às vezes tem ponto final, parágrafo na mesma linha. Quando que a gente muda e faz um parágrafo assim de 2 dedinhos? É geralmente quando a gente termina uma conversa. Olha, vamos ler essa frase aqui de cima, a primeira frase. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Ponto final. Então, aqui foi uma primeira parte, uma primeira conversa, porque contou que o corvo roubou queijo e a raposa quis apossar. O que significa essa palavrinha apossar? É pegar, possuir o queijo, queria pegar o queijo. Depois, olha o que vem na segunda frase. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Então, olha lá, é outra conversa. Aqui, primeiro, contou pra gente que o corvo, ele pegou o pedaço de queijo e foi para cima de uma árvore e a raposa quis pegar o queijo. Na segunda frase, falou o que a raposa fez. A raposa foi perto, chegou perto, começou a elogiar. O que significa elogiar? Elogiar é começar a ficar falando coisas legais, coisas boas sobre a pessoa. Depois, olha só o último parágrafo. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Então, aqui foi uma outra conversa. Primeiro foi a conversa de que o corvo apanhou o queijo, pegou o queijo e foi para cima de uma árvore. Depois falou que a raposa chegou perto do corvo. E depois falou que a raposa pegou o queijo que caiu do bico do corvo e foi embora. Vocês estão vendo que então quando muda a conversinha, a gente coloca um ponto final e faz um parágrafo de 2 dedinhos. Isso é assim, quando a gente inicia uma frase, põe ponto final e quando a gente precisa começar uma outra frase, tá? Agora vocês vão fazer essa leitura vocês, tá? Devagarinho, vai fazendo a leitura e depois vocês vão fazer a página 71 e a página 72, que é a interpretação do texto. O que é interpretação? É entender o texto, o que o texto está querendo dizer. Aí vocês, a primeira, ó, é resposta pessoal. Então, o que vocês imaginou é uma resposta de vocês. Qualquer coisa que vocês responderem, é assim, não pode ser uma coisa que não tem nada a ver com o texto, né? Mas o que você imaginou vai estar certo, sendo a respeito do texto, né? E quando falar aqui assim, converse com seu amigo, vocês já sabem, né? Como a gente não está na sala de aula, a gente vai ter que conversar com nossos familiares, com quem está perto da gente, tá bom? Então, bons estudos. Amanhã eu venho falando certinho com vocês o que são as respostas. E olha aqui, ó. Vocês vão fazer somente até aqui. Até aqui mesmo, tá? E aqui também é uma resposta pessoal. É o que você pensa. Tá falando assim, converse com seu colega, mas como não tem colega, você vai conversar com quem tá aí perto de vocês.
e sempre precisando tomar cuidado. O que quer dizer? O que é preciso tomar cuidado com quem elogia muito? Por quê? Conversa aí com o pessoal da casa de vocês. Mas antes, vocês leiam a fábula para eles. Leiam a fábula para eles. E fala a moral, o conselho, né? Que eu acabei de falar. A moral é o conselho com quem vocês vão conversar. Para a gente poder conversar o tema, né? Combinado? E amanhã a gente volta, eu volto falando com vocês.